E a palavra que Deus me deu, que eu queria que você pensasse nessa noite, é sobre os movimentos de Deus e a resposta humana. Porque, meus irmãos, a grande questão que você precisa entender é que Deus está em movimento na terra. Deus não está sentado no céu. Sabe aquela ideia assim popular? Deus é um velhinho de barba branca sentado num trono lá no céu, contando as estrelas. Não, meus irmãos. Deus está presente na sua criação, agindo em favor da sua criação. Deus tem a missão de salvar o homem, de resgatar o homem para si. Jesus, em Lucas 19, verso 10, resumiu a sua missão. Disse o seguinte: o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa é a missão de Jesus na terra, salvar e buscar o perdido. Um dia, quando eu tinha 18 anos, Jesus me alcançou, me salvou, me resgatou. Por 18 anos eu fiquei fugindo dele, até que um dia ele me encontrou, me resgatou, me trouxe para ele. Bem, com você talvez foi isso quando tu era adolescente, talvez quando tu tinha 30 anos, 40 anos, enfim. Mas possivelmente, se você está aqui hoje, é porque em algum momento Deus te alcançou, te resgatou. Pastor, comigo ainda não aconteceu. Então vai acontecer, amém? Deus quer salvar todos. Todos vão ser salvos? Talvez não, mas Deus quer salvar todos. Quer resgatar todos. Por isso, meus queridos, nessa noite, eu queria dizer para você que Deus está em movimento. E sabe como que Deus se move? Queria que você entendesse isso. Deus se move na terra através da igreja. A igreja é parte do movimento de Deus, não é todo, é parte. Então a igreja é um movimento de Deus na terra. Através da igreja, Deus é anunciado. Através da igreja nós podemos demonstrar, levar o evangelho de Deus para o mundo, levar Deus ao mundo e levar o mundo a Deus, né? Podemos mostrar nossa fé na prática. Então a igreja, ela é uma expressão desse movimento de Deus. Por isso que há tanta igreja, em tantos lugares, de tantos formatos, né? Você vê uma variedade de igrejas, porque isso é um movimento, não tem dono. Aliás, tem dono, que é Jesus, né? Mas não é algo de um homem, de um grupo de pessoas, não. É um movimento do Espírito, que é a igreja. Agora, a igreja não é o único movimento de Deus na terra. Sabe qual é um outro movimento de Deus na terra? Missões. Missões é um movimento de Deus. Sabe por quê? Sabe por que missões é um movimento de Deus, Tiago? Porque Deus pega alguém de Porto Alegre, por exemplo, e manda ele para o interior da Amazônia para começar uma igreja onde não tem ainda igreja, mas já tem uma pessoa indo, já tem um missionário indo. Ou então, como Deus faz no mundo, né? Pega alguém do Brasil e manda para começar um trabalho na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, enfim, onde não tem. E aí, meu irmão, chega lá um missionário para começar uma igreja sem ter ninguém ainda, mas ele já está lá, já tem um movimento de Deus, movendo pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, quem hoje está aqui, mas que não nasceu no Rio Grande do Sul, quem veio de outro estado para cá? Pega a mão. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza do que eu vou te falar agora. Se você veio morar no Rio Grande do Sul, isso foi um movimento de Deus, te trazendo para cá, para você ajudar o evangelho a se expandir nesse lugar. Você está em missão aqui também. Você não veio para cá só por causa de um emprego, ou por causa de uma pessoa, ou por causa de uma faculdade. Você veio para cá também porque Deus faz os seus movimentos e traz as pessoas daqui para lá, de lá para cá, porque Ele tem propósito nisso. Então missões também é um movimento de Deus. E um terceiro movimento de Deus é o avivamento. É quando Deus resolve abençoar uma comunidade de uma forma sobrenatural. É quando Deus faz algo além do normal, algo que sai da normalidade. Isso é um movimento de Deus também. É
É o avivamento. E é interessante, nesse próximo slide você vai ver 3 círculos, né? Missões, igreja e avivamento. Veja como eles estão ligados um com o outro. Estão interligados. Por quê? Porque a igreja faz missões. Missões planta a igreja. E quando isso acontece, meus irmãos, vem avivamento. E mais, muitas igrejas começaram por causa de um avivamento. Nós falamos aqui ao longo do ano que, por exemplo, o avivamento que houve entre os morávios lá na Europa gerou mais de 200 missionários para o mundo. 200 missionários numa época que não havia nenhum missionário no mundo ainda protestante. Não havia. Sabe por quê que o Brasil tem maioria católica? Sabe por quê? Simples. Eles chegaram 300 anos antes da gente. 300 anos antes. Em 1500 já chegou aqui os católicos. Os protestantes levaram 300 anos para chegar aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Os batistas completaram, faz 2 semanas, 150 anos no Brasil. Chegamos atrasados, né, irmãos? Mas chegamos, sabe por quê? Porque é um grupo de pessoas que viviam na Morávia, lá onde hoje é a República Tcheca, mais ou menos. Aquelas pessoas movidas por Deus resolveram dizer: nós vamos pregar o Evangelho na América do Sul, na África, na Ásia. E foram. Sabe, meus irmãos, sabe como surgiu a Assembleia de Deus no Brasil, que é a maior denominação evangélica do Brasil? Sabe por quê? Sabe como que ela surgiu aqui no Brasil? Houve um avivamento nos Estados Unidos, chamado Rua Azusa. Pesquisa lá no Google, o Jonas está lendo um livro sobre isso, né? Por causa daquele avivamento na Rua Azusa, vários americanos que viveram aquele avivamento vieram para o Brasil e começaram aqui a Assembleia de Deus. Ou seja, o avivamento, ele sempre gera um movimento missionário. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim aqui, jovem, adolescente, você que está aqui. Quando Deus trouxer um avivamento entre nós, com certeza, muitos missionários vão sair do nosso meio. Muitos vão sair mesmo, com certeza. Que está ligado. Avivamento, missões e igreja. Bem, mas como isso acontece? Como eu participo disso? Qual é a minha parte nisso? Eu quero convidar você a ler Atos 20. Nós vamos ler esse texto do verso 17 ao 24. Nesse texto, você vai ver algumas atitudes que o apóstolo Paulo teve, que nos ensinam, que nos dá alguns sinais, alguns indícios de como nós podemos participar dos movimentos de Deus. Atos 20, a partir do verso 17, diz assim o texto: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo estava numa cidade chamada Mileto, mandou chamar os líderes de Éfeso para uma despedida. E olha o que ele fala. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora sublinha essa frase. Agora, compelidos pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério
que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesse relato, ele nos ensina quais são algumas atitudes que nós precisamos ter para participar dos movimentos de Deus. A primeira atitude é ser movido pelo Espírito. Diz o texto, agora compelido. O que é compelido? É empurrado, movido pelo Espírito. Estou indo para Jerusalém. Qual era o movimento que Deus queria fazer? Queria levar Paulo para Jerusalém e depois para Roma. Esse era o movimento. Bem, Paulo estava na Ásia, ele tinha que voltar para Jerusalém. Meus irmãos, Paulo estava num momento bom, estava lá plantando igreja, estava lá com muitos discípulos, muitos líderes, estava vivendo uma fase boa da sua vida. E ele resolve então, movido pelo Espírito, dizer sim ao Espírito e voltar para Jerusalém, onde ele seria preso, perseguido. É tipo assim, ó, é tipo alguém que saiu da Coreia do Norte por pregar contra o regime do governo, agora está vivendo bem aqui no Brasil, e aí ele resolve, bem, eu vou voltar para a Coreia do Norte, mesmo sabendo que lá o governo quer prender ele, mas ele vai voltar. Por quê? Porque ele tem uma missão, tem um propósito. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele tem o papel de nos convidar, convencer a participar dos movimentos de Deus. Compelido pelo Espírito, movido. O Espírito Santo não nos obriga a fazer nada, mas ele nos empurra, nos move, nos avisa, nos fala. E meus irmãos, isso é aquilo que eu costumo dizer o seguinte: o Espírito Santo gera em nós o quê? Uma convicção interior, uma convicção que não é natural, não é uma convicção da minha racionalidade, é uma convicção espiritual. Ele gera isso. Isso é obra do Espírito. A Bíblia vai dizer que o Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo confirma em nosso espírito a vontade de Deus. E meus irmãos, na minha vida, e na vida, talvez também na sua vida, a gente percebe vários movimentos do Espírito no nosso dia a dia. Por exemplo, eu poderia aqui falar de algumas coisas, antigas que eu vivi, mas eu quero falar de coisas mais recentes. Movimentos do Espírito. Por exemplo, faz 2 meses, Deus gerou no meu coração uma convicção de que nós tínhamos que começar cultos temáticos para homens e para mulheres. Meus irmãos, o primeiro culto de homens teve quase 90 homens. O segundo vai ser dia 6 de outubro. E eu creio que vai ter também bastante gente. E vai crescer. O das mulheres começou o primeiro com 50 e poucas, debaixo de chuva. O segundo já tinha quase 90. E vai crescer também. E outros temáticos também virão. Deus trazendo convicção interior de fazer isso. Eu me lembro também que Deus gerou em nosso coração ali em julho de fazer noites de oração e avivamento. Vigílias pontuais, com um formato específico. Meus irmãos, Deus tem abençoado muito esses encontros. Testemunhos incríveis. Poderia falar também de outras convicções. Nós voltando da pandemia ali em abril, maio, reabriu o campus lá no Passo da Areia. Hoje estava lá cheia a igreja, estava cheia a igreja hoje, estava cheia há 2 semanas atrás também. Pessoas chegando. Poderia falar também de outras iniciativas que Deus vai gerando em nós, nos movendo a fazer. Que são convicções interiores. Não é que eu recebi um WhatsApp do céu dizendo isso, mas é Deus gerando visão, gerando convicção. E sabe o que é isso, meu irmão? O Espírito gera uma visão que te faz se mover por ela, acreditar naquilo e se mover naquilo. E a convicção, meus irmãos, tem que ser maior do que os obstáculos
que nós enxergamos. Por vezes Deus nos dá uma visão, mas a minha carne só enxerga os obstáculos. A visão tem que ser maior que os obstáculos, para mim poder ir além, ir mais longe. Meus irmãos, quanto mais eu ando com Deus, essa é uma dica importante. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu tenho facilidade em discernir a voz de Deus, os sinais de Deus. Sabe aquela mãe que tem um filhinho ali de 1 ano? Quem é que tem filho de 1 ano? Aline, um bom exemplo, Aline. Tem ali a Vitória. Quando a Vitória está perto de mim, ela balbucia uma série de palavras que eu não entendo nada. Não entendo. A minha está só balbuciando. Já a Aline interpreta cada balbuciada da Vitória. É ou não é? Ela sabe, olha, ela está dizendo que ela quer água. Como é que ela sabe disso? Mas a Vitória, a Aline sabe. Ah, ela está dizendo que ela quer dormir. Como é que ela sabe disso? Sabe como que ela sabe? Porque ela convive com a Vitória. Ela convive com a sua filha muitas horas por dia. E porque ela convive, ela acabou entendendo esses sinais. Diferente de mim, que só convivo com ela de vez em quando. E assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais tempo eu passo ouvindo Deus, buscando Deus, tendo experiências com Deus, mais fácil isso vai ficando, meu filho. A gente vai discernindo isso naturalmente. Então, para você participar dos movimentos de Deus, tu precisa aprender a identificar a direção do Espírito. Você precisa fazer isso. E só aprende praticando, crendo, se movendo, acreditando que aquela convicção interior foi de Deus, se movendo por ela. Se movendo por ela. Segunda lição que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto: supere os seus medos. Olha o que fala o texto. Pensa nisso. Sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Quem é que vai fazer uma viagem, pastor Eduardo, sabendo que vai ser preso no caminho? Quem é que vai viajar, Bruno, sabendo que vai sofrer, que vai dar ruim na viagem? Quem é que vai? Só quem já venceu os seus medos. Não tem mais medo de dar ruim, não tem mais medo de ralar, não tem mais medo. Venceu os medos. E o apóstolo Paulo nos diz: olha, para você participar dos movimentos de Deus, tu precisa vencer os medos, porque os medos nos impedem de correr risco, de tentar. Sabe quais são alguns medos muito comuns nos seres humanos? Comuns em mim, que eu preciso lutar contra eles constantemente. O medo de fracassar. E se não der certo, o que eu vou dizer? E se der errado, como é que vai ser? Bem, eu tenho que correr o risco, eu tenho que vencer o medo do fracasso. Porque se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. Outro medo comum, medo de ser criticado. O que vão falar de mim? O que vão pensar a meu respeito? O que vão dizer de mim? O que vão falar sobre mim? Bem, eu tenho que ter convicção de enfrentar as críticas e lidar com elas de uma forma tranquila. Ah, eu vou sofrer, é um preço alto. Ok, faz parte. Será que eu sou a pessoa certa? Eu acho que o Gilson faz melhor que eu, tem que ser ele. Não, mas Deus falou para mim fazer. Então, Deus confia em ti, vai e faz. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a vencer esses medos. Qual desses medos aqui, ó, é o medo que mais te assusta, que mais te acompanha, que mais te persegue? Qual deles? Qual deles? Seja sincero aí. Fala para você mesmo. Diz para ele: sai da minha vida, seu desgraçado. Vai embora, some. Eu te repreendo. Eu te mando de volta para o inferno. Sai da minha vida em nome de Jesus. Exorcize esses medos. Canta aquela música para exorcizar o medo. Canta essa música para exorcizar o medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Meus irmãos, quando nós alugamos esse prédio, a receita da igreja, no mês que nós assinamos o contrato, era 40 mil reais. O aluguel, o custo da operação só aqui era mais de 30. Você acha que eu tive medo? Claro que eu tive. Você acha que eu fui criticado? Muito. Você acha que eu tinha medo de não ser a pessoa capaz? Tinha. Mas eu tinha uma convicção interior tão forte, que dizia, é um movimento para vocês participarem. Eu estou movendo vocês para fazer isso. É uma direção de Deus. E essa convicção foi maior que o medo. Por isso que a gente se moveu. Por isso que a gente se moveu. Por isso. Meus irmãos, quando eu fui me casar com a Ana Paula, tu acha que eu tinha garantia que eu ia dar conta de sustentar, pagar, de ser um bom marido, enfim? Mas o que eu tinha? Eu tinha uma convicção que eu tinha que casar com ela. A gente ficar esperando as condições ideais, tu vai ficar adiando sempre, adiando. Mas quem se move pelo Espírito, se move pela fé, vai e faz. Corre risco, mas faz, paga o preço, mas faz. Então vença os seus medos. Não espere as condições ideais. Não espere. Talvez elas nunca cheguem. Mas se mova pelo Espírito. Se Deus está soprando, levanta as velas e vai. Amém? Segura na mão de Deus e vai. E finalmente, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que completar a missão. Quando eu entendo que Deus nos dá uma missão, eu preciso completá-la, ir até o fim. Eu preciso perseverar, eu não posso desistir quando surgiu as prisões. Antes de Paulo chegar em Jerusalém, ele foi preso, ele sofreu, ele teve dificuldade, mas ele não perdeu a visão, ele não ficou pelo caminho, ele não desistiu no meio das críticas, ele seguiu. Eu tenho uma missão, eu estou participando de um movimento de Deus, eu vou até o fim. E aí ele fala, meus irmãos, uma das frases talvez mais famosas do movimento missionário. A maior parte dos missionários, eles foram chamados por Deus lendo esse texto. Eu já ouvi várias histórias de pessoas dizendo que foram chamadas por Deus quando leram esse texto. O pastor Eduardo foi um deles também, né, pastor Eduardo? Eu lembro do seu testemunho. Eu li Atos 20 e 24 e Deus disse, é contigo, que essa palavra é para ti. Não te importa com o que você tem, mas te importe em completar a missão. E aí entra, meus irmãos, um senso de comprometimento, de vontade de participar daquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, deixa eu falar aqui para quem aqui é jovem, quem está aqui ainda na fase da vida solteiro, começando a vida, quem está na adolescência talvez também. Na maior parte das vezes, adolescentes e jovens estão procurando um propósito para viver. Tu conhece com certeza muitos jovens e adolescentes que estão procurando um propósito. E sabe qual é uma marca disso? Essa procura, por vezes, ela é frustrante. Por vezes, muitos jovens, adolescentes, na tentativa, né, eles estão insatisfeitos com a sua vida, com o seu universo particular. Tem uma revolta, uma angústia dentro deles, e eles querem resolver essa angústia, e eles acabam buscando propósito em coisas que são destrutivas. Muitos jovens acabam buscando propósito, por exemplo, em virar um terrorista. Outros jovens procuram um propósito em virar um criminoso. Outros jovens procuram um propósito e viram violentos, agressivos, brigões. Outros jovens ficam violentos,
na busca por um propósito, começam a se envolver com ideologias, enfim, que podem afastá-los ainda mais do seu propósito de vida. Eu falo por mim, meus irmãos, eu fui um jovem revoltado. Eu vivia uma vida ruim na minha adolescência, na minha juventude, e eu queria então mudar o mundo. Só que eu não conseguia nem mudar a minha vida, não conseguia nem mudar os meus hábitos, quanto mais mudar o mundo. Mas eu tinha uma angústia, uma revolta. O dia que eu encontrei Jesus, sabe o que Jesus me deu? Além de me dar a salvação, o perdão pelos pecados, Ele me deu, sabe o que mais? Propósito, significado, me deu direção, me deu um sentido para a vida, me deu propósito. Hoje eu vivo por um propósito que é anunciar Jesus ao mundo, que é cooperar com Jesus, que é participar dos movimentos de Deus. Eu tenho um propósito. Eu não estou mais vivendo só para pagar as contas. Eu não estou só vivendo só para tirar férias. Eu estou vivendo para cooperar com os movimentos de Deus na minha geração. Eu queria que você entendesse que ser adulto, sabe o que é ser adulto? Não é ter cabelo branco, não é nem ser casado, não é nem ter um emprego, um salário. Ser adulto é quando eu encontro um propósito. Sabe, por exemplo, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem muito jovem que casa, ou que nem casa, e daqui a pouco tem um filho, está grávida. Já vi várias meninas, por exemplo, assim, com 17, 18 anos grávida. E aí nasceu a criança. Sabe o que aquilo gera daquela menina? Da mãe? Um propósito. Agora eu tenho alguém para cuidar. Agora eu não posso mais viver uma vida louca. Agora eu tenho um filho, uma filha. Agora eu tenho uma missão. E aquilo, meus irmãos, amadurece a pessoa. Amadurece. Eu já vi meninas grávidas que eu disse: meu Deus, essa aí quando nascer a criança vai matar a criança. Tão, né, enfim, imadura. Mordia a língua. Nasceu a criança e ela ficou madura, ficou responsável, ficou uma missão. E meus irmãos, e realmente a família é uma missão nossa, mas não é a única. E eu gosto de lembrar que nós temos uma missão em 3 áreas. E eu queria que você guardasse isso nessa noite. Primeiro, nós temos uma missão na área familiar, que é assim, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Sim, Deus nos chamou para viver em família. Família é um projeto de Deus, é um lugar de cuidado, e não só de cuidado, de responsabilidade. Por isso que família cuida um do outro. E você tem sim uma missão familiar, porém, não é a única missão que você tem. Você também tem uma missão, uma outra área, na área da sociedade. Você precisa ser alguém que traz uma contribuição para a tua sociedade, através do trabalho, através dos teus recursos, através do conhecimento, através do trabalho social, através do meio ambiente, através das questões políticas, enfim, você também tem uma responsabilidade, aliás, uma missão também na sociedade, de ser um bom cidadão, ser uma pessoa que coopera em diferentes movimentos da sociedade. Mas a terceira área da vida, onde você tem uma missão, é o reino de Deus. No reino de Deus você também tem uma missão, que é a missão de pregar o Evangelho, de servir a Jesus, de viver uma vida que reflita Jesus para o mundo, de ser um discípulo de Jesus, alguém que aprende com Jesus, que ensina sobre Jesus, alguém que faz discípulos, alguém que ama a Deus. Então a sua missão, ela tem que se manifestar na família, na sociedade e no reino de Deus. Amém? É nesses ambientes que você vive a missão. Não é só no reino, mas também não é só em casa, não é só no trabalho, mas é em tudo isso interligado. Por isso, eu quero terminar te lembrando hoje da tua missão no reino de Deus.
Eu não tenho tempo aqui para falar muito sobre a missão na família e na sociedade, mas eu quero falar sobre a missão no reino de Deus. E a nossa grande missão no reino de Deus é alcançar os perdidos. Lembra qual foi a missão de Jesus? Eu vim buscar e salvar os perdidos. Qual é a minha missão? É cooperar com Jesus para salvar e buscar os perdidos. Onde é mais fácil fazer isso? Com os de perto ou com os de longe? Aonde? Com os de perto. Então a nossa parte, eu tenho sim uma responsabilidade com quem está perto de mim. Meu vizinho, meu familiar, meus amigos, meus colegas de trabalho, eu preciso levar Jesus para eles também, apresentar o evangelho para eles de forma visível, prática, enfim, preciso falar para eles sobre Jesus. Mas além de alcançar os de perto, eu tenho um compromisso também em cooperar para alcançar os de longe, porque eu não consigo ir a muitos lugares. O mundo é muito maior do que a minha perna, do que os meus recursos, né? Eu não tenho dinheiro e condições de ir para tudo que é lugar, mas alguém está indo. E aí, nós como igreja, ajudamos aqueles que estão indo a alcançar os de longe. Aqueles que estão indo para outros lugares do nosso país, outros lugares do mundo, estão indo. Nós vimos aqui que nós temos hoje quase 2.000 missionários vinculados à Junta de Missões Nacionais no Brasil. Quase 2.000, que trabalham em diferentes lugares, diferentes ministérios. Missões mundiais são quantos? 900? É o contrário? 2.000 missões mundiais, 900 nacionais. Então tá, corrigindo. 2.000 missões mundiais e 900 missões nacionais. Muita gente. Eu queria convidar você a dizer, ok, eu vou ajudar os que estão longe a fazer missões também. Com as minhas ofertas, com meus recursos, enfim, de forma prática também. Eu queria agora então pedir para o pessoal colocar um vídeo, que foi um vídeo uma oração que eu fiz aqui na igreja, no primeiro domingo de setembro. Quem estava aqui vai lembrar disso, mas eu queria passar um trechinho daquela oração, porque foi a oração que eu fiz no dia 13, aliás, no primeiro domingo de setembro. E queremos, Pai, dar uma oferta missionária generosa no mês de setembro. Uma oferta que vai além daquilo que é natural, mas uma oferta que é sobrenatural, que é uma ação de fé. Então Deus nos dá os meios, nos dá o querer e o realizar, que entre nós ninguém se omita, mas que o Senhor gere hoje já no coração de cada pessoa aquilo que cada um vai fazer nesse mês. Pai, nos move, que ninguém fique de fora, Senhor. Pai, incomoda das crianças aos idosos, os solteiros e os casados. Pai, que ninguém fique de fora, mas possamos, Deus, levantar uma oferta, que é uma expressão do nosso amor pela obra da cruz, pela obra missionária. Deus, eu não posso ir na África, eu não posso ir para a Ásia, eu não posso ir para o Afeganistão, mas as minhas ofertas podem chegar lá. Deus, eu não posso ir para o interior da Amazônia, eu não posso ir para Roraima, eu não posso ir para o sertão, mas a minha oferta pode chegar lá. Então Deus, nos move nesse mês, Pai, gera em nós uma unção de generosidade. Pai, nos batiza com generosidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que assim seja, Jesus. Meus irmãos, os morávios, que é aquele movimento missionário, que nós já falamos aqui tantas vezes, eles tinham um lema. O lema era o seguinte: não iremos orar por algo que não estejamos dispostos a ser resposta. Não ore por algo que você não se disponha a ser resposta. Nós pedimos aqui, no começo do mês, para que ninguém ficasse de fora.
E eu gostaria que nessa noite ninguém ficasse de fora desse nosso movimento de levantar uma oferta missionária para ajudar os que estão longe. Essa oferta não é para a nossa igreja, não é para pagar nossas contas aqui, mas é para ajudar quem está longe. Eu sei que alguns entre nós já ofertaram. E obrigado pela sua oferta. Mas eu sei, eu suponho, eu imagino, pelo valor da oferta que nós até agora levantamos, que muitos ainda não ofertaram. Ou ofertaram talvez muito pouco. Então eu queria que hoje, que nós estamos encerrando essa série, essa campanha de missões, eu queria convidar você a dar uma oferta missionária especial. Eu esperei hoje para dar minha oferta, dei ela hoje. Juntei dinheiro, catei moeda para chegar a 4 dígitos. Não queria dar uma oferta com menos de 4 dígitos. Mas eu quero participar disso. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Então eu não queria que você saísse daqui hoje, se você ainda não ofertou para missões, sem fazê-lo. E queria que fosse uma oferta como nós oramos lá no começo, uma expressão de generosidade. Que não fosse aquela oferta, enfim, que não vai fazer falta nenhuma para você, mas que fosse uma expressão de generosidade. Ser generoso para alguns, requer talvez 4 dígitos, 5 dígitos, para outros talvez 2 dígitos, enfim, cada um sabe o tamanho da sua possibilidade. Mas o que cada um tem que fazer é dizer: eu quero fazer a minha parte, eu não quero ficar de fora. Eu queria terminar então dizendo para você hoje, não olhar para a sua carteira que você trouxe aqui, mas olhasse para a sua fé, olhasse para a sua conta bancária, fizesse um Pix, passasse o cartão, entendeu? Estou agora dando uma oferta para missões, porque eu creio que eu tenho sim uma responsabilidade diante de Deus, de cooperar com isso, de participar desses movimentos de Deus. Essa é a minha resposta. E Deus nos convida, Deus não nos obriga, Deus nos convida a participar desses movimentos. Não fique de fora. Eu orei muito por esse dia, para que ninguém ficasse de fora. Ninguém. Então você sabe se eu estou falando para você ou não, mas que ninguém fique de fora. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Queria orar com vocês. Feche os seus olhos. Eu já preguei o que eu tinha que pregar. Agora é você e Deus. Pense sobre qual é a sua resposta. Ouça a voz de Deus falando ao seu coração agora. Deixe Deus gerar no teu coração uma convicção, uma resposta, uma direção. E a partir disso se mova. Se mova. E faça disso um pequeno teste para tantos outros movimentos de Deus. Deus quer te usar em muitos movimentos. Muitos movimentos. Não fique de fora. Não deixe que você fique de fora dos movimentos de Deus.